qual é a decisão que o júri faz? É sim ou não? A primeira pergunta, o crime aconteceu? Os jurados pegam uma cédula, votam sim ou não, colocam, né? Aí eu vou lá e abro. Deu 4 num sentido, encerrei. Segunda pergunta, fulano de tal foi o seu autor? Sim ou não? Terceira pergunta, fulano de tal deve ser absolvido? Sim ou não? Quarta pergunta, aí você vai na ordem. É muito legal. Quando que nem a gente vê em filme, tem o júri? O júri no Brasil são crimes dolosos contra a vida. Assassinato. Homicídio, infanticídio, auxílio, instigação. Porque a Constituição determina que crimes dolosos, ou seja, intencionais, contra a vida, sejam julgados pelo tribunal do júri. Então, o cara vai lá, vai ter é igual em filme mesmo, vai ter o advogado do defesa, o advogado contra, aí você 7 jurados e um juiz de direito, que é o juiz-presidente. Não são uns 12 em filme? Não, mas é porque o filme é americano. O filme brasileiro, aqui são no ordenamento brasileiro são 7. Tá, escolhido aleatoriamente. Entre a população. Eu nunca participei disso. Chega uma cartinha falando, vai ter um julgamento, você tem que ir. Você tá escolhido. Você tem que ir. Você tem que ir. Tá. Não, aí vão escolher vários, chega pro dia da sessão, vamos lá, vão sentar, sei lá, 50 pessoas ali, ou 30 pessoas do povo. A gente faz o sorteio na hora dos jurados. Então, por exemplo, eu fui juiz do júri muito tempo. Então você vai fazer o sorteio. Eu tenho a ficha com o nome dos 30 que estão sentados ali e a gente vai escolher 7. Então, rodou ali na urna, eu peguei um nome. Por exemplo, Alaor da Silva, Ministério Público, aceito. Defesa, aceito. Senhor Alaor, pode sentar. Os dois lá têm que aceitar o cara. Eles podem recusar imotivadamente 3 ou motivadamente quanto forem necessários. Porque às vezes é uma tática. Por exemplo, o sujeito, a mulher está respondendo porque ela matou o marido, o ex-marido, que a violentava. Então, ele a violentava todos os dias. Tá. Uma determinada noite ele chegou, espancou, e esse cara estava tão bêbado que ele deita e dorme. Quando ele deita e dorme, ela pega uma faca e mata o marido. Certo? Agora ela está respondendo Para a defesa, ela só quer mulher no júri. Então, quando eu sorteio, pode vir homem, pode vir mulher. Tá. Tirei a Laura da Silva, defesa, recuso. Qual o problema do senhor? Nenhum. Eu quero aumentar as chances de ter mulher. Entendi. Se eu botar 5 mulheres ali, elas vão entender perfeitamente a minha tese. Tá. De que ela agiu sob violenta emoção, sob violenta emoção me parece que talvez seja evidente, mas, por exemplo, que era inexigível, existe essa alegação. No júri vale tudo, tá? Grosso modo vale tudo. Hoje em dia não vale legítima defesa da honra, mas grosso modo vale tudo. Vai alegar, por exemplo, inexigibilidade de conduta diversa. Você não poderia exigir da mulher que tivesse uma conduta diferente daquela, naquele momento. Tá. Entendeu? Entendi. E aí, qual é a decisão que o júri faz? É sim ou não? A primeira pergunta, o crime aconteceu? Os jurados pegam uma cédula, votam sim ou não, colocam, né? Aí eu vou lá e abro. Deu 4 num sentido, encerrei. Segunda pergunta, fulano de tal foi o seu autor? Sim ou não? Terceira pergunta, fulano de tal deve ser absolvido? Sim ou não? Quarta pergunta, aí você vai na ordem. É muito legal. E aí, dando esse exemplo aí, por exemplo, a mulher apanha do marido todo dia, aí chega um dia que ela não aguenta e mata o cara. Isso tem algo na lei que já obrigatoriamente vai condenar ela, ou fica a seu critério como juiz? Na verdade, isso vai a júri, né? É porque vai a júri. Vai a júri. Mas, se for um caso de legítima defesa, pode não ir a júri. Tá. Os jurados podem reconhecer a legítima defesa, mas se na primeira fase do procedimento do júri ficar demonstrado que ela agiu em legítima defesa, o próprio juiz de direito pode absolvê-la naquele momento. Então existe a legítima defesa. Existe. O que não existe é a legítima defesa da honra, mas legítima defesa existe. Dá um exemplo de legítima defesa da honra. A mulher traiu o cara, ele foi lá e matou a mulher. Tá, entendi. Eu tô tentando pensar em alguns outros casos aqui relacionados a isso que são problemáticos. Por exemplo, eu tô na rua e eu vejo que tá vindo um cara te matar.
Aí eu vou lá e mato o cara primeiro. Não era minha legítima defesa. Não, mas você agiu em legítima defesa. Chama legítima defesa de terceiro. Tá em legítima defesa. Só que aí a pessoa alguém pode falar assim, não, você não tinha certeza se ele ia matar ele ou não? Então, aí... Mano, é complicado ser não, mas aí, né? Mas o direito tem resposta pra tudo isso. Eu imagino tanto que você teve que decorar na vida pra ser juiz, né? Existe uma legítima defesa, às vezes, que é putativa. Putativa? Putativa quer dizer... Putativa, que é uma legítima defesa imaginária. Você tem uma me perdoa o uso do juridiquês, mas é porque... Não, como eu consigo explicar? As palavras que eu nunca nem ouvi falar, putativa. Mas você tem uma equivocada compreensão da realidade e isso faz com que você age com erro de tipo. Que é o caso, por exemplo, dos réus de 8 de janeiro. Para mim, ali, todos deveriam ter sido absolvidos, salvo a cúpula. Se você considerar que houve uma tentativa de golpe. Se considerar que houve, todos os de baixo teriam que... E aí já te explico depois, a gente chega nesse que esse tema é um pouco polêmico. Todos deveriam, se o direito tivesse sido respeitado, sido absolvidos. Mas nenhum advogado alegou uma tese que me parecia assim que é a tese que deveria ter sido alegada. Mas a gente já chega lá. O que é uma legítima defesa putativa? Vamos supor que você e um amigo estejam fingindo um assalto. Por quê? Porque, ele é seu amigo, ele quer tirar sarro com você. Então ele pega uma arma, que é aquela arma de... um simulacro, parece arma, é uma arma, sei lá, de chumbinho que os caras usam, e você tá saindo do carro, ele passa o relógio, é seu amigo, passa o relógio, eu sou policial, ou eu sou um cara, eu tô com uma arma aqui, eu saco a arma, pá, e eu mato o cara. Eu agi em legítima defesa de terceiro, na minha cabeça. É uma legítima defesa putativa, por erro de tipo. Eu tenho uma equivocada compreensão da realidade. Depois os fatos se mostram, não, mas na verdade ele era amigo, eles estavam... mas... Vou saber, né? Eu vou saber? Esperar morrer, isso, né? Aí eu tenho uma excludente de culpabilidade. O cara vai ser absolvido. Por quê? Porque era um erro invencível. O que é um erro invencível? Um homem médio, naquelas circunstâncias, não poderia perceber aquele erro. Entendeu? Então, o erro era invencível. Entendi. Existe crime por omissão? Claro. Tipo assim... Existe. Tô tentando pensar no caso. Sim. Por exemplo, um negócio que eu ficaria doido. É tipo uma mulher sendo abusada no trem e todo mundo olhando sem fazer nada. Isso me irrita. Vamos lá, espera. São coisas diferentes. Deixa nervoso. Existem crimes omissivos? Sim. Às vezes o próprio tipo penal fala da omissão, exemplo, omissão de socorro. Então, você omitir o socorro. Por exemplo, você vê uma pessoa se afogar e você não faz nada e ela morre, você cometeu o crime de omissão de socorro, você não cometeu um homicídio. Agora, você jogou a pessoa na piscina. Por quê? Porque você estava brincando. Você percebeu que ela não sabia nadar. Agora deixa ela morrer, você responde pelo homicídio. Que já aconteceu em trote de faculdade, isso aí. Isso. Por quê? Existe crime omissivo próprio, por exemplo, a omissão de socorro, e o impróprio, por exemplo, nesse caso, o homicídio. Mas neste caso, o sujeito responde por homicídio, por quê? Porque ele tem o dever jurídico de evitar o resultado. Porque com a sua conduta anterior, ele criou o risco da ocorrência do resultado. Este dever jurídico pode nascer da conduta anterior, como pode nascer da lei. Exemplo, policial militar, no caso da mulher que está sendo abusada no ônibus, ele não tem a faculdade de agir ou não. Ele é obrigado a agir. Então, se ele não age, ele responde pelo crime. Porque ele tem o dever jurídico de evitar o resultado. O dever dele nasce da lei. Caramba, meu, tá interessante. E esses dias... Eu espero que eu esteja sendo claro. Não, eu acho da hora como gente dessa área fala bonito, né? Esses dias eu entrevistei o Sérgio Moro aqui. Nossa, eu ia anotando as palavras aqui, que é as palavras que eu nunca ouvi falar. A gente estava falando aqui sobre coisas que são mancada, mas não são crimes, como traição. Não tem nada na lei que proíbe traição, já houve, né? É mesmo? Adultério já foi crime. Não é mais. E hoje, simplesmente, a pessoa pode ficar muito brava, aí pode exigir o divórcio e ter os direitos dela, mas não é um crime, né?
Hoje o amor venceu, Duda. O amor venceu. Caramba, da hora. Agora, vamos lá. Você era juiz de primeira instância, e aí tem o juiz de segunda instância, que é quando a pessoa... desembargador. O desembargador, juiz de segunda instância? É quando a pessoa de primeira instância não ficou satisfeita e recorreu. Perfeito. Aí vai pra lá. Quando que se torna um crime ou uma área que envolve política? Não, mas a política, a questão não é o tema, tá? Então, por exemplo, se um vereador comete um crime, ainda que tenha um ânimo político, ele matou um desafeto político da cidade, isso é julgado pelo juiz da primeira instância. O que muda a competência é o foro por prerrogativa de função. Se é o deputado que comete o crime, vai ao Supremo. Entendeu? Se é um prefeito, vai ao Tribunal de Justiça. Se é um governador, vai ao Superior Tribunal de Justiça. Não é em razão do crime, mas em razão do criminoso, digamos assim. Então o político tem uns privilégios aí. Ou não. Por exemplo, se o Bolsonaro não tivesse foro por prerrogativa de função, porque o Supremo mudou, né? Ele não teria. Antes do julgamento do Bolsonaro, você teve o julgamento de um ex-presidente, que foi condenado por crime, que foi o Lula. Onde o Lula foi julgado? Na primeira instância. Pelo Moro. Depois foi recorrendo. Mas ele foi julgado pelo Moro, certo? Por quê? Porque ele não era mais presidente. Se você for pensar, os crimes atribuídos ao Lula foram crimes cometidos em razão da função. Ele, na qualidade de presidente, teria organizado a prática dos crimes, participado delas, pelo menos. Ok. Aí os Supremo disse, não. Como ele é ex-presidente, tem que ser para a primeira instância, porque o foro por prerrogativa de função só existe para quem ocupa o cargo. Beleza? Bolsonaro ocupava o cargo? Não. O que seria o normal? Manda para a primeira instância. A Suprema falou, não. A gente vai mudar agora o nosso entendimento. Agora não interessa o cara é ex. Ele cometeu o crime, ele era presidente? Era. Então vamos voltar para cá, para julgar. Então eles julgaram ele como sendo um erro que ele cometeu quando ele ainda era presidente. Mas foi o mesmo caso do Lula. O que aconteceu foi que o Supremo mudou o entendimento. E isso é possível? Tanto é possível que ele está condenado. Agora veja, o que acontece? Você pega o caso, se o Bolsonaro tivesse na primeira instância, ele seria candidato à presidência. Por quê? Porque suponhamos que ele tivesse sido condenado na primeira instância. Condenação na primeira instância não deixa ninguém inelegível. Precisa ser uma condenação na segunda instância. Então agora ele estaria recorrendo para a segunda instância. Estaria em liberdade, seria candidato à presidência. Tudo normal. Só que não. O Supremo mudou o entendimento. Agora quem julga é o Supremo. E como quem julga é o Supremo, eles julgaram rápido, condenaram, ele já está cumprindo pena. Caramba, meu. Então, a ideia de que o foro por prerrogativa de função é um privilégio, ela depende do quão querido você é politicamente, digamos assim. Caramba. Porque senão o processo pode correr rápido e você pode ser condenado.